Então vamos lá, pessoal, gravando, né, nossa aula de direito penal, dando continuidade ao estudo da aplicação da lei penal. Hoje nós vamos estudar a irretroatividade da lei penal, ok? Irretroatividade da lei penal. Vamos lá, nosso primeiro slide. Deixa eu tirar essa câmera daqui para ela não atrapalhar. Deixa ela aqui no cantinho. Eficácia da lei penal no tempo, pessoal. Quando a gente menciona o estudo da irretroatividade, nós precisamos iniciar e entender o processo, né, de eficácia da lei penal no tempo. Como regra, nós aplicamos a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso, tá? Excepcionalmente, que o Código Penal, o direito penal, de modo geral, autoriza a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, mas essa retroatividade tem que ser benéfica. O que é retroatividade? Retroatividade é voltar, retroagir é voltar, né? Então, a lei penal ela é irretroativa, ela não retroage. Essa é a nossa regra. Lei penal é irretroativa, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Para beneficiar o réu, ela retroage, tá? Então, por exemplo, quando uma lei descriminaliza uma conduta, nós tivemos aí, recentemente, entre aspas, né, em 2009, o crime de traição foi revogado do nosso Código Penal. Já era uma modalidade que não era aceitada, né? O princípio da adequação social já tinha tirado essa modalidade criminosa do nosso código, tá? Ninguém era penalizado há muitos anos por traição. É uma modalidade, né, da década de 40, quando o Código Penal foi publicado, né, que já não era aceita socialmente. De qualquer forma, o legislador, ele achou por bem em 2009, quando ele fez uma reforma grande, né, por meio da Lei 12.015, né, Lei 12.015 de 2009, e retirou esse tipo penal do Código. Vamos supor que alguém tivesse respondendo um processo penal por traição. Essa lei iria retroagir, essa lei que revogou a traição e mais alguns crimes, né, e também inseriu vários outros no Código Penal, como, por exemplo, o estupro de incapaz, né? Essa lei ela ia retroagir para beneficiar o réu no que tange a revogação do crime de traição. Vamos supor que um agente estivesse cumprindo pena por crime de traição. Já foi até julgado, transitou em julgado a sentença penal. Essa lei retroage também para beneficiar. Por quê? Simplesmente porque ela é benéfica. A lei benéfica retroage. A lei maléfica não retroage, tá? A regra é a não retroação. Porque, via de regra, lei penal existe para, né, dificultar a situação do réu, para criar um crime, né? Nós poucas vezes vimos lei aí que surgem para diminuir uma conduta ou para diminuir uma pena, isso é muito raro. Normalmente a lei, ela aumenta a pena, ela cria um novo tipo penal que até então não existia. Por exemplo, artigo 155 A e 155B, né, que tem a ver com os crimes de informática, os crimes patrimoniais praticados em instrumentos de informática de modo geral, né, celular, computador. É uma lei que até então não existia. É a tal da lei Carolina Dickmann, né? Ela é apelidada de lei Carolina Dickmann. Então, essa lei não existia, né? Essa lei até então não existia. Ela veio a existir, criou uma modalidade criminosa, logo ela não retroage para alcançar fatos passados. A lei só retroage para melhorar a situação do réu, quando ela descriminaliza uma conduta ou quando ela, de alguma forma, melhora, diminuindo a pena ou concedendo um benefício que até então não era concedido, aí ela retroage, tá? Leis penais, tá? Leis processuais penais, independentemente de ajudar, de não ajudar, elas começam, na verdade, elas são utilizadas a partir do momento que ela é publicada. Tá? A lei processual penal, nós não temos essa preocupação de ela retroage, não retroage, não. A partir do momento que ela é publicada, ela entra em vigência para qualquer processo. A lei processual. Agora, a lei penal, nós temos essas peculiaridades, tá?
Esse fenômeno, né, de movimentação da lei penal é conhecido como extraatividade, tanto a retroatividade quanto a ultraatividade. A ultraatividade é quando ela age para frente, ela age para o futuro, né? Então vamos lá, extraatividade, né? Nós temos a retroatividade, que é a capacidade da lei penal ser aplicada a fatos, né, que já foram praticados antes da sua vigência, então ela retroage sempre para ajudar o réu, tá? E temos a ultraatividade, que é a capacidade de aplicação da lei penal, mesmo após a sua revogação ou após a cessação dos seus efeitos. E a gente só vê isso, né, a ultraatividade, nas leis temporárias, né? As leis temporárias, de modo geral, nós temos aí a utilização da ultraatividade. Essa lei ela é ultrativa, ela continua em vigência mesmo revogada. Ok? Sucessão de leis penais no tempo. Olha lá. Entre a data do fato praticado e o término do cumprimento da pena, podem surgir várias leis penais, ocorrendo aquilo que chamamos de sucessão de leis no tempo. Então, imagina só, né, que entre a data do fato e até o término do cumprimento da pena, uma lei vem, revoga, depois a outra criminaliza de novo a conduta, aí vem uma outra revogando, uma outra criminalizando. Ah, professor, isso custa acontecer? Não, acontece até com frequência, viu? Recentemente aí a gente teve uma alteração em 2018 no Código Penal, com a revogação do parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 157 do Código Penal. Então, arma branca, em 2018, passou a não ser mais uma causa majorante de pena. Tá? Em 2018, abril de 2018. O legislador ele fez uma modificação, incluindo alguns parágrafos, né, o parágrafo 2º-A e o parágrafo 2º-B, e esqueceu de inserir a arma branca nesse contexto, porque lá nos novos parágrafos ele falou arma de fogo. Logo, arma de fogo não alcança armas brancas, né? Facas, facões. Então, crime praticado aí com uma faca, durante algum tempo ficou impossível a gente majorar essa pena pela utilização da arma, que no caso é uma arma branca, né? Uma faca. Isso foi um problema, porque além de, a partir daquele momento, né, 2018, abril de 2018, todo crime cometido com arma branca não ser considerado mais majorado, né? Majorado, viu? Não é qualificado, não. Além disso, né, todas as condutas anteriores, o juiz da execução teve que fazer uma revisão criminal, porque aquela majorante não era considerada mais, né? E aí as penas todas sendo revisadas e diminuindo, né? Obviamente. Todas as penas sendo revisadas. Todo mundo que estava ali praticando, ou melhor, cumprindo pena, né? Por roubo qualificado pelo uso de arma, mas a arma branca e não a arma de fogo, passou a ser beneficiado, tá? Mas em 2019, no dia 24 de novembro de 2019, com a Lei 13.964, que é a chamada Lei do Pacote Anticrime, a arma branca voltou para o ordenamento jurídico, tá? E aí? E aí as pessoas lá que já receberam o benefício, elas continuam, então, cumprindo a pena normalmente, com a agravante lá? Não. Por quê? Porque já revogou, já voltou, já revogou, já era. Agora a lei que criou uma nova pena não pode modificar de novo essa questão. Então, na prática, todo mundo que cometeu crime de 23 de dezembro de 2019 para trás não responde com a majorante da arma branca, tá? E de 24, ou melhor, não é nem 24 de novembro não, tá? Porque essa lei teve 30 dias de vacatio legis. Então, ela entrou em vigência no dia 23 de janeiro de 2020. Então, a partir de 23 de janeiro de 2020, quem cometesse um crime com utilização de arma de fogo, ou melhor, de arma branca, aí sim vai ser contemplado com a majorante, tá? Do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 157. Fora isso, não tem jeito, né? Uma lei que já retroagiu para ajudar, acabou, ajudou, acabou. Então, trata-se da irretroatividade da lei penal, excetuada somente quando esta beneficia, né,
de algum modo, o acusado ou mesmo o condenado. Então, mesmo quando já existe uma sentença penal transitada em julgado, essa lei retroage para ajudar, tá? Especialmente quando ela descriminaliza uma conduta, né? A retroatividade da lei benéfica autoriza que a lei nova, que deveria produzir efeitos a partir de sua entrada em vigor, produza efeitos sobre as ações ou omissões realizadas antes de sua existência no mundo jurídico. E aí que a gente passa para a leitura do artigo 2º do Código Penal. Olha só. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Interessante, pessoal, que o Código Penal fala na cessação dos efeitos penais da sentença condenatória. Os efeitos extrapenais continuam em vigência, tá? Ah, mas isso é esquisito. É esquisito, ok? É esquisito, mas os efeitos extrapenais continuam em vigência. Somente os efeitos penais. E quais são os efeitos penais? Os efeitos penais principais, pessoal, a pena, né? Os efeitos penais principais, obviamente, né? A pena. E os secundários? A reincidência, por exemplo. A reincidência é um efeito penal secundário. Os efeitos extrapenais têm a ver com indenização e outras medidas processuais menos importantes aqui para nós, tá? A gente vai ter aula própria para isso. E, aliás, não é nem nesse semestre, tá? É no próximo, em Direito Penal 2. Efeitos penais, efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. Tem muita coisa a ser falada aí, mas de modo geral é isso aí, para vocês entenderem, tá? Parágrafo único do artigo 2º, ó. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a lei posterior que favorece o agente, de qualquer forma, se exclui a pena ou se impõe uma característica que beneficia, ou se diminui a pena, ou se impõe um benefício, não importa, tá? Essa lei, ela retroage sempre para ajudar o réu. Olha lá. Eu fiz esse quadrinho aqui, ó, para facilitar o nosso estudo. E eu quero que vocês tenham acesso a esse quadro sempre, ó. Quando nós temos, ao tempo da conduta, um fato atípico, então o sujeito comete uma conduta ali que até então não é crime. Não tem crime, é um fato atípico, né? Por exemplo, hoje, a traição é um fato atípico. Não estou falando aqui que é bonito, que é lindo, que pode ser praticada. Não, inclusive tem questões cíveis envolvendo, né? Não tem é crime. Questões cíveis, temos várias. Não tem é crime. Então, trair hoje, né? Nós estamos em 2021. É um fato atípico. Se uma lei posterior torna esse fato típico, lá em 2022, por exemplo, sai uma lei criminalizando de novo a conduta de traição. Olha, trair é crime. Pena, detenção de 2 a 4 anos. Tá? Lá na frente, essa lei não vai retroagir para quem praticou essa traição hoje. Tá? Essa lei lá de 2022, ela não vai voltar para o tempo atual para punir a pessoa que praticou essa conduta, porque na época a conduta era atípica, ok? Por isso nós temos aqui no cantinho, ó, lei incriminadora e retroativa. Óbvio, né? Até porque talvez quem traiu sabendo que não era crime. Talvez se soubesse que era crime, não trairia. Ou não, né? Outra situação, nós temos um fato típico, ou seja, um crime. Uma lei posterior mantém esse fato típico, mantém o crime. Mas ele prejudica o réu, aumenta a pena, por exemplo. Aumenta a pena desse crime, tá? Que era de 4 a 6 anos de reclusão, foi para 5 a 8 anos de reclusão. Então, nesse caso, a gente tem aquilo que a gente chama de novatio legis impégios. Novatio legis impégios, ou seja, nova lei que piora. Aí nós temos, de novo, aí retroatividade. Essa lei não vai retroagir. Ainda que essa lei foi publicada, tenha sido publicada um dia depois da conduta. Não retroage,
tá? Terceira situação, temos um fato típico e uma lei posterior faz a supressão da figura criminosa, ou seja, ela extingue o crime. Foi o que a lei 2015 fez em 2009, né? A lei 2015 de 2009 fez em relação ao crime de traição, tirou do ordenamento jurídico. Isso nós chamamos de abolício criminis. O que é abolício criminis? A abolição do crime, ou seja, exclusão do crime. O crime acabou. Não existe mais esse crime. Essa lei, obviamente, ela é retroativa, ela retroage porque ela ajuda o réu. Temos um fato típico na quarta situação. Uma lei posterior mantém o fato típico, ou seja, a conduta continua sendo crime. Mas essa lei, ela favorece o réu. Por exemplo, ela diminui o tempo de pena. Ou ela dá condições do oferecimento, por exemplo, de uma pena alternativa que até então não existia, uma pena restritiva de direitos. Essa novatio legis in melius, nova lei para melhorar, novatio legis in melius, nova lei que melhora, ela retroage também. Ela retroage porque ela favorece o réu. E na última situação, nós temos um fato típico, ou seja, uma conduta. Uma lei posterior torna o conteúdo típico, mas ele migra esse conteúdo para um outro tipo penal. Tá? Nesse caso, nós temos o chamado princípio da continuidade normativo típica. Vou dar um exemplo aqui no caso concreto. A própria Lei 12.015 de 2009, quando promoveu a reforma penal, né, no que tange aos crimes sexuais, ela retirou do artigo 214 a conduta de como é que chama, pessoal? Fugiu aqui o nome da cabeça. Ajuda aí. Atentado violento ao pudor. Hoje minha cabeça está meio fraca, viu? Desculpa. O atentado violento ao pudor, ele saiu do artigo 214 e foi para o artigo 213, tá? Então, o crime de estupro, ele foi ampliado. O crime de estupro ele foi ampliado, porque até então, estupro era considerado apenas conjunção carnal, tá? O que é conjunção carnal? Pênis na vagina. Qualquer coisa que não seja pênis na vagina não é considerado conjunção carnal. E o estupro, ele punia apenas a conjunção carnal e nada mais. Ele punia conjunção carnal. Pênis no ânus não é conjunção carnal, não era estupro até 2009. Não era estupro, mas era atentado violento ao pudor. Era um outro crime, tão grave quanto o estupro, tá? Estava no artigo 214. O que o legislador fez? Revogou o artigo 214 e inseriu tudo lá no 215, no 213, desculpa. Então, estupro hoje é uma conduta mais completa, que envolve o que era considerado estupro, né, que é o atentado violento ao pudor, e tudo aquilo que não são, tudo aquilo que não é considerado o atentado violento ao pudor, qualquer ato libidinoso que não seja conjunção carnal. Pênis no ânus, boca no pênis, mão no seio, qualquer coisa que não é pênis na vagina é atentado violento ao pudor e está lá no artigo 213 junto com estupro. Então, estupro hoje é tudo. Até 2009, o sujeito ativo do crime de estupro ele tinha que ser necessariamente homem e o sujeito passivo necessariamente mulher, porque somente homens possuem pênis, somente mulheres possuem vaginas, tá? E o STF até hoje, até nos dias atuais, não considera aí a questão dos transgêneros, tá? Então continua sendo o conceito de conjunção carnal pênis na vagina. Mas o estupro não é só isso mais. O estupro não é só isso mais. O estupro é qualquer coisa. É conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, nessa situação 5 aqui que eu mostrei para vocês no quadro, olha só, o conteúdo típico migra para outro tipo penal. O conteúdo típico do artigo 214, ele migrou para o artigo 213. Hoje nós temos uma conduta muito mais completa para o crime de estupro. Em compensação, o antigo atentado violento ao pudor não existe mais. Significa que quem cometeu o crime de atentado violento ao pudor antes dessa lei vai ser beneficiado com ela? De modo algum. De modo algum, porque a conduta continua sendo criminalizada, só que em outro artigo.
tá? Só que em outro artigo. Às vezes o legislador faz isso. Não é tão comum, mas às vezes acontece. Esse é o princípio da continuidade normativa típica. Então, isso aqui não ajuda nem atrapalha, não acontece nada, o sujeito simplesmente continua respondendo pela conduta dele, tá? Vamos lá, lei temporária e lei excepcional, né? A lei temporária é aquela instituída por prazo determinado, ou seja, a lei que criminaliza determinada conduta, contudo, prefixando no seu lapso temporal a vigência, a sua própria vigência, tá? A Lei 12.663 de 2012 criou vários crimes para proteger o patrimônio da FIFA durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo ocorrida aqui no Brasil, tá? E então várias condutas que não eram consideradas crime aqui no Brasil, em 2012, até o final da vigência dessa lei, que foi dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2014, foram consideradas crimes. Tá? Nós tivemos várias modalidades criminosas que não existiam no ordenamento penal. Então, o sujeito que cometeu um crime lá no dia 31 de dezembro de 2014, em face de um patrimônio da FIFA, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2015, significa que ele não mais responde por esse crime? Acabou, não, a lei perdeu a vigência. Não, pessoal, essa lei ela é temporária. Todos nós já sabíamos do prazo de vigência dela, mas a conduta não foi anulada, a conduta não foi extinta do nosso ordenamento jurídico. Essa conduta simplesmente tinha um prazo de validade para a sua prática, tá? Ela continua tendo sido praticada, ela continua tendo sido considerada crime à época do crime. Nós só não temos uma lei que vai punir novamente alguém que cometesse essa modalidade, porque ela já não faz mais sentido. A FIFA já estava fora do Brasil em 31 de dezembro de 2014. A Copa já havia acabado há vários meses, né? Então, não havia mais o que se proteger. O bem jurídico tutelado já tinha sido excluído do país, né? Então, essa é a melhor, ou melhor, esse né, é o melhor exemplo para a lei temporária. Toda a vida a gente tinha essa lei temporária no ordenamento jurídico, né, mas não tinha um raio de um exemplo aí concreto para a gente contar. Então, desde 2012, aí, a gente tem um exemplo bacana para contar o que é a lei temporária. Tá? Então, a lei temporária é uma modalidade, né, de lei ultrativa, porque ela continua produzindo seus efeitos para frente. Né? A gente está falando da retroatividade, agora nós estamos falando da ultratividade. Então, a lei temporária é um bom exemplo, a data certa. Tá? Agora, a lei excepcional, ela é parecida com a lei temporária, mas tem um porém. Ela foi editada em função de algum evento transitório, por exemplo, um estado de guerra, um estado de calamidade, né, ou qualquer outra necessidade estatal. E essa lei ela perdura enquanto persistir o estado de emergência. Ela não tem uma data exata, como a lei da Copa, que é uma lei temporária. A lei temporária tem a data exata. A lei excepcional não. Ela vai ter vigência enquanto a excepcionalidade perdurar. Vamos supor que o Bolsonaro não, né? Vamos começar pelo Congresso Nacional, para a gente não falar aqui que é ataque político, enfim, a gente também não tratar os institutos jurídicos da maneira como deveríamos tratar, né? Mas vamos supor que o Congresso Nacional elabora uma lei ordinária, inserindo o artigo no Código Penal, informando o seguinte: aquele que andar sem máscara de proteção nas ruas comete o crime, pena, detenção de 2 a 8 anos de reclusão. E aí, parágrafo único. Esta lei terá vigência enquanto durar a pandemia do coronavírus no Brasil. Nós temos aí uma lei excepcional, tá? Ela tem vigência certa? Nós sabemos qual data que ela vai, até qual data ela vai vigorar? Não. Não. Ela vai vigorar até quando tiver oficialmente declarado estado de emergência em razão da Covid-19. A partir do momento que for encerrado esse estado de emergência, a lei não mais existe. Acabou. Ninguém pode ser punido por aquela conduta. Agora, significa que as pessoas ali atrás que cometeram o crime, inclusive aquele que cometeu semana passada, está impune? Claro que não. A lei vai ultraagir. Ela continua produzindo seus efeitos.
O que acontece é que aquele crime, ele não pode ser mais praticado, mas os crimes que foram praticados ali naquele momento, eles perduram, tá? Eles perduram. Então, muito parecido com a lei temporária, mas tem as suas peculiaridades, né, pessoal? Olha lá, características dessa lei ultrativa. Autorrevogabilidade, né? As leis temporárias excepcionais se consideram revogadas assim que encerrado o prazo fixado. No caso da lei temporária, ela tem o prazo, ou então cessada a situação de anormalidade no caso da lei excepcional. Tá? A ultratividade é outra característica, né? Por óbvio, por serem ultrativas, alcançam os fatos praticados durante a sua vigência, ainda que as circunstâncias de prazo, né? No caso da lei temporária, e de emergência da lei excepcional tenham se esvaído. Artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Esses fatos não evaporaram. Aquele crime simplesmente não pode ser mais praticado, em razão da lei não ter mais a sua vigência. Somente isso, tá? E a lei intermediária, pessoal? A lei intermediária é a maior dúvida que a gente tem. Olha só, nós temos um fato e uma lei 1, no momento desse fato, vigorando. E aí temos uma lei 2, tá? Se essa lei for mais favorável para o réu, ela vai retroagir, a lei 2, tá? Ela vai retroagir a data do fato ou, sob o ângulo da sentença, será considerada ultrativa. Compreenderam? O que acontece? Aqui tem um fato. Aqui tem a sentença. Olha que interessante. Se ela for favorável, ela retroage. Vamos supor que ela descriminalizou uma conduta. Retroage. Retroagiu aqui, para beneficiar o réu. E com relação à sentença, ela é ultrativa, porque a sentença está no momento futuro. E problema, nós temos uma lei 3 aqui modificando. Aí teríamos o quê? Uma extinção da punibilidade, porque ainda que tenha uma lei 3 aqui, ó, uma lei 3 que informe que a conduta novamente foi considerada crime, essa lei aqui já descriminalizou. Como ela já foi para trás, não tem como mais, daqui para trás, né, esses agentes responderem pelo crime. Tá? Aqui, combinação de leis. Isso aqui também dá uma confusão danada. Tá? É possível a combinação de leis para favorecer o réu? Por exemplo, a lei A, ela tem de 1 a 4 anos de detenção ou reclusão e 100 dias multa. A lei B tem 2 a 4 anos de reclusão, ou seja, uma pena bem maior que a lei A, contudo, 10 dias multa. Muito menos multa do que a lei A. Então, a gente vai usar a lei A com relação à pena de reclusão e a lei B com relação aos dias multa, para o réu ficar favorecido por completo? Claro que não. O STJ não aceita, tá, essa posição. A lei não pode retroagir. O aplicador do direito ele tem que efetivamente verificar, no caso concreto, qual vai ser a lei mais benéfica para o réu. E via de regra, né, pessoal, é aquela que demanda menos pena restritiva de liberdade. Até porque o maior bem jurídico que a gente possui, além da vida, né, é a liberdade. Então, é uma restrição grave, considerada grave, né, a restrição da liberdade. Logo, via de regra, a pena de reclusão, né, a pena privativa de liberdade que vai ser levada em conta para ver qual lei é mais benéfica ou mais maléfica ao réu. No caso aqui do nosso exemplo, a lei A é a mais benéfica. Perfeito? E era isso, pessoal, tudo que eu tinha aí para mencionar sobre a aula de hoje. Vou encerrar a gravação para a gente iniciar as perguntas, tá? Para quem estiver assistindo nesse momento, um abraço.